Porque todas as filosofias, de alguma maneira, estão dialogando com o seu tempo, com o seu espaço. Isso é muito comum. Eu sei que muitas vezes parece que não, né? Porque a gente foi se habituando, muitas vezes nos cursos, a dissociar a história das ideias do que seria uma história, sei lá, factual, etc. e tal. Mas a gente tem que lembrar que isso é só um recurso didático, tá? Porque não existe um lugar onde a história das ideias acontece, né? Esse lugar não é. Então, na verdade, as coisas acontecem ao mesmo tempo agora. As pessoas estão vivendo, elas estão existindo e elas estão pensando. E o que a gente chama de história das ideias nada mais é que um registro dessas produções de ideias que estão acontecendo aí. Então, eu sempre entendi, e não é muito difícil encontrar na história da filosofia, em grandes pensadores, enfim, definições de filosofia que indicam que a filosofia tem esse papel de fazer diagnóstico do presente, de intervenção, de avaliar situações, de arrematar grandes ideias, de sistematizar a cultura do seu tempo, e outras de intervir. Então, não há grandes dificuldades nessa vinculação. No entanto, gente, quando a gente pensa nas sociedades que a gente pode identificar primeiramente, tem outras identificações que são possíveis fazer, mas só para a gente ir criando um contexto, que são sociedades que foram colonizadas. Então, sociedades coloniais, sociedades que foram colônia, né? A gente tem algumas coisas que diferem bastante, porque a própria filosofia ela chega nesses continentes de uma determinada maneira que a função dela é muito diferente da função que ela teve no seu lugar de origem, né? Isso não acontece só com a filosofia, né? Normalmente quando a gente se debruça na educação básica, mesmo com a literatura, a gente percebe isso, não percebe? Aqueles movimentos que são um pouco deslocados, né? Os portugueses começam a desenvolver, sei lá, o realismo num dado momento por conta de determinados problemas. Aí o movimento chega, se desenvolve, morre, e depois de um tempo, né, umas décadas, até um pouco mais, ele chega aqui. Só que no que ele chega aqui, as nossas questões não são aquelas, né? As questões que motivaram o movimento ficaram lá naquele lugar. Mas as obras são muito boas, os textos são excelentes, as ideias são muito ricas, e a gente, então, acolhe. Eu tenho a impressão, gente, que acontece muito isso com a filosofia, né? A gente recebe grandes sistemas de pensamento, a gente recebe grandes teorias, mas, infelizmente, muitas vezes elas estão absolutamente deslocadas. E a gente poderia dizer o seguinte: eu poderia estudar uma teoria simplesmente porque ela é uma excelente teoria, e só por isso ela já vale a pena ser estudada, né? Eu sou apaixonada por teoria, por conhecimento, sem restrições. Não precisa eu estudar sempre alguma coisa que vai ter um impacto direto ou que vai servir para eu entender alguma questão minha. Mas, ao fazer isso, ao estudar esse passado e sabendo que ele está no passado, eu precisaria lembrar disso o tempo todo, né? E uma das coisas que eu acho que a gente não faz na academia brasileira filosófica é justamente deixar o passado no seu lugar, né? Normalmente, quando os autores do pensamento decolonial vão fazer críticas a determinadas teorias europeias, e aí, às vezes, até críticas pesadas, de você pegar um texto, por exemplo, e dizer: esse filósofo que eu estudo há 20 anos é um misógino. Certo? As coisas que ele fala a respeito das mulheres são detestáveis, absolutamente não tem lugar, né, no nosso mundo. Mas aí sempre tem alguém que diz: não, mas naquela época todo mundo era misógino. Bom, já começa complicado porque naquela época todo mundo nada, né? Esse tipo de reflexão, de juízo, ele é muito genérico, né? Não é bem assim. Mas a maioria, sim, cultural, a gente sabe muito bem disso, né? São discursos que são formados culturalmente, de uma certa maneira, então é compreensível, né? No entanto, é compreensível se esse discurso fica no passado, certo? Não é isso que a gente faz com a filosofia, gente. Ela não fica no passado, né? Muitos de vocês aqui, os que levam mais a sério ao estudo, convivem mais com os filósofos que vocês estudam do que com as pessoas que estão do lado de vocês, né? Ou seja, os filósofos são nossos contemporâneos. E quando você começa a dar uma aula de política hoje aqui, avaliando o que está acontecendo no Brasil, e alguém saca e fala: porque a Hannah Arendt disse que mesmo que você acabe um regime totalitário, as sementes do totalitarismo, as sementes, né, do que foi aquela prática, ficam.
Você pode extinguir o regime, mas você não extingue as soluções. Aí alguém fala, olha lá, tá vendo? Tá acontecendo de novo. Então, a Hannah Arendt está no passado? Não, gente. Ela não está no passado. Eu acabei de trazer ela para Natal, certo? Acabei de trazer ela para o século XXI. Eu estou querendo justamente montar isso com vocês. Há muito lugar para estudos do passado, porque entender o passado ajuda a gente a entender o nosso presente. Mas não é exatamente isso que a gente faz sempre com a filosofia. É muito comum também, gente, a gente adotar determinados referenciais. E aquele referencial, ele passa a ser um óculos para você olhar a realidade. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito na filosofia. Eu penso que a gente tem aquele clichê, né, de que fala, eu quero sair do senso comum, porque eu não quero olhar a realidade de maneira limitada, e depois eu começo a estudar Kant e não faço mais nada na minha existência. Né? Gente, desculpa, é mais sofisticado, mas é limitado do mesmo jeito, porque o Kant não tem como dar todas as respostas para todas as questões da humanidade. Não tem, né? Então, essa questão de de se colocar na relação com o conhecimento de uma tal maneira que você pudesse ampliar a sua forma de conhecer e não reduzir, não trocar uma redução por outra, é algo que se a gente fizesse, a gente conseguiria pensar melhor, né? A maneira como a gente se relaciona um pouco com essa tradição filosófica. Ó, gente, se vocês quiserem pegar as cadeiras aqui, tá? Fique à vontade. Tem várias aqui. Gente, vocês estão vendo que eu estou tentando fazer um pouco do diagnóstico do como que a gente se relaciona com essa tradição, né? Nesse sentido, a crítica está sendo muito mais a nós do que a eles, certo? Uma crítica que é muito mais a nossa relação com a tradição do que a própria tradição, né? Deixa eu se acomodar aí, que aí dá pra gente... Ó, deixa eu ver um... E tem mais lugar aqui no canto, tá, gente? Pode levar todas, porque eu não vou sentar. Então, pessoal, tem um contexto, que ele é um contexto da Academia Filosófica, e em especial da Academia Filosófica no Brasil, e eu já estou tentando colocar para vocês que tem algumas questões aí mal resolvidas, né? E dentro dessas questões mal resolvidas, uma delas é a nossa relação com o passado, parece meio psicanalítico, né? A gente precisa colocar a filosofia no divã, eu sempre falo isso, né? A gente tem uma relação com o passado estranha, gente. Ela não tá boa, né? No momento em que eu só me apego a um determinado referencial e acho que toda a minha realidade, toda a realidade à minha volta vai se resolver a partir do momento que eu souber todos os textos da obra de um autor, né? Como eu disse, estou fazendo parte de um outro tipo de senso comum, mais sofisticado, mais elaborado, com um discurso melhor, não tenho a menor dúvida, né? Mas ainda assim extremamente restrito. Estou, a partir daquele momento, reduzindo a realidade a esse referencial teórico, porque, gente, quando nós começamos a estudar uma filosofia, ou uma teoria, na verdade, né? Isso nas ciências humanas é muito comum. A gente começa a ver os exemplos, na realidade, daquilo que a gente está estudando, né? Eu dei aula durante muitos anos em curso de psicologia e é um barato. Toda vez que você começa a dar Freud, que é um pensador que impacta muito, enfim, é muito forte, mexe, né, com os nervos das pessoas, é muito interessante, é recorrente. O aluno chega para você e fala, professor, impressionante, porque a relação da minha irmãzinha com o meu pai, né? Ou seja, o Freud está na sala dela, você entende? O Freud não está no livro, ele está ali convivendo com ela, né? E a pessoa tem certeza absoluta que aquela relação que ela está vendo ali é a prova de que o que o Freud falou a respeito do complexo de Édipo é verdade. Porque, afinal de contas, a prova está lá na casa dela, né? No sofá dela, né? Na mesa de jantar. Gente, na verdade, as coisas acontecem ao contrário, né? A gente, de posse de uma determinada teoria, começa a olhar a realidade a partir da teoria. Então, essa coisa do óculos, ela sempre me incomodou. A gente não consegue fugir de óculos, né? De ter óculos quando você começa a estudar teoria. Mas eu tento estudar várias coisas para ver se eu não caio nisso, né? Por isso essa formação meio maluca, né? Que vai de filosofia alemã, filosofia africana e a mexer com a educação, para tentar manter a sanidade, tá? É um conselho, não que a gente acabe enlouquecendo de outro jeito, que faz muita coisa, estuda muita coisa, mas para tentar pelo menos evitar essa situação. Então, gente,
Qual que é o contexto? E aí eu vou usar os slides aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. A gente fazer uma reflexão um pouco sobre o que a gente faz na Academia Filosófica Brasileira, pensar um pouco nessa nossa relação com a tradição e ver de que maneira que esses pensadores e pensadoras africanas, palestinas, latino-americanas e de tantos outros lugares considerados marginais, conseguiram fazer uma espécie de levante teórico, né? Vieram para ficar. A tradição que hoje se encaixa dentro dessa grande caixa aí, pensamento decolonial, é gigantesca, né? Tem muita coisa produzida, e vem para ficar e confronta o que a gente faz o tempo todo. E é também filosofia. Essa é a grande questão. Quer dizer, confronta o que a gente faz, mas não confronta a própria filosofia. Confronta uma dada maneira de fazer filosofia ou um dado tipo de filosofia. Mas ainda assim ela sobrevive, né? Ela sobrevive, então, a esse movimento crítico. Gente, antes só de começar aqui com o roteiro, um ponto extremamente importante. É muito comum, e todos vocês que se interessarem por esse assunto, enfim, hoje, ou que já têm se interessado por esse assunto, já devem ter vivenciado a seguinte situação. Alguém olhar para você e falar, isso não é filosofia. Né? Então você fala assim, eu estou estudando filósofo africano. Não, mas isso não é filosofia. Né? Não, mas é porque eu estou estudando um filósofo argentino. Não, mas isso não é filosofia, isso é teologia, isso é sociologia, enfim. Isso é muito comum, né? Parece que existe uma espécie de disputa de território, né? Quando eu comecei a estudar isso, eu levei isso a sério. Achei que, de fato, a definição que essas pessoas usavam para a filosofia, ou que elas acreditavam do que era filosofia, não se encaixava nas teorias que foram produzidas por essas pessoas. Em princípio, nem me incomodava, eu pensava, pode não ser filosofia, mas pode ser uma outra coisa, tão boa quanto, então, sem problemas. Mas eu acreditei que, na verdade, era uma definição consistente e que, ao ser aplicada na obra do Fanon, do Dussel, enfim, ou de tantos outros pensadores, não encaixava. Alguma coisa que ele tinha feito não era o suficiente para chamar de filosofia. Lê do engano. Não existe nenhum referencial do que é filosofia quando você vai avaliar se uma coisa é ou não filosofia. Quando você descobre, você fica meio triste. Né? Eu costumo brincar que o que define esse juízo é ou não filosofia, em especial nos nossos grupos mais ortodoxos, é a certidão de nascimento de quem está tentando escrever uma teoria. Né? Porque a coisa é muito anterior. Né? Normalmente, ninguém se debruçou sobre a obra dessas pessoas para dizer que não é. Né? Então, aí sim volta aquela questão que eu estava falando para vocês antes, de que talvez essa maneira de se concentrar em determinados referenciais e parar de pensar no que significa fazer filosofia, faz com que a gente profira esse discurso senso comum, porque quem faz isso fala o que não sabe. Né? É tudo aquilo que a gente critica dentro da filosofia, mas infelizmente está dentro do nosso meio também. Enfim, existe então, acho que uma tensão, né, um cenário. Ele melhorou bastante nos últimos anos, então a gente conseguiu disputar espaço, né, aqueles que tiveram enfim, disposição para entrar dentro do sistema, que é a coisa de combater o sistema por dentro, né, entrar no sistema para poder fazer avaliações e críticas, mas ainda é muito pouco, gente. A luta ainda é muito intensa, vocês vão entender justamente quais são os elementos que estão em jogo aqui. E aí, gente, só para a gente começar, e eu também vou abrir para que vocês possam ir se manifestando, tá, durante a aula, para não ficar aqui falando só. Eu queria fazer esse movimento com vocês nesses 3 dias, né? Que caminho é esse que a gente poderia construir dentro de um trabalho filosófico, né? Vamos entender o seguinte, gente. Se você é uma pessoa que estuda, está fazendo um curso minimamente estruturado e tem acesso aos textos, você vai conseguir desenvolver uma competência filosófica. Você vai aprender a ler os textos filosóficos, você vai aprender a escrever textos filosóficos, você vai aprender determinados tipos de raciocínio filosófico, a tua maneira de se relacionar com o mundo vai mudar, você vai passar a perguntar as coisas de uma outra maneira, é a competência filosófica. Né? Tem vários graus dessa competência, mas você consegue isso com esse trato com a própria filosofia. Mas o que eu estou propondo para vocês aqui é o seguinte, que a gente não fique nisso, né? Porque o que a gente começa a perceber quando a gente vai avaliar os nossos grandes clássicos, alguns dos nossos grandes clássicos, para evitar as generalizações,
é que tem grandes autores com uma competência filosófica assombrosa, mas eles são péssimas pessoas. Eles escreveram coisas que depõem contra nós, que vão contra, inclusive, problemas seríssimos que a gente enfrenta no nosso próprio país. E desculpa, gente, a gente vai ter que encarar esse negócio. A gente vai ter que olhar isso, né? Nós passamos durante muito tempo deixando isso para lá, tá? E eu digo a gente porque normalmente os professores são mais responsáveis por isso do que os alunos. Porque na hora que vai montar os cursos, passa longe desses textos. Passa longe, né? Então, a questão é, a gente não precisa só desenvolver competência filosófica, porque a competência filosófica por si só, ela não está atrelada a uma postura ética mínima. A competência filosófica é uma habilidade que você tem de questionar a realidade, de produzir reflexões apuradas, de organizar o seu pensamento de uma dada maneira. Se for avançada essa competência filosófica, você consegue criar conceitos e você consegue criar teorias. Ok, eu acho que isso é ótimo, né? É uma das coisas que a gente tem que fazer. São os filósofos e as filósofas que fazem isso. Mas o que eu quero provocar vocês a pensar, e é nisso que o pensamento decolonial ajuda bastante a gente, é que a gente pode desenvolver uma competência histórica. E isso envolve competência filosófica. Mas que a gente consiga pensar a filosofia de uma maneira mais abrangente. Na verdade, a própria educação de maneira mais abrangente. Eu acho que esse movimento, gente, ele poderia ser feito para as outras, tanto para a filosofia quanto para as ciências, tanto para as ciências naturais quanto para as ciências humanas. Porque parece que nas ciências também tem um pouco essa questão. Gente que é muito boa, né, naquilo que faz, que entende, que conhece a técnica, que sabe desenvolver coisas, mas que usa isso da pior maneira possível para as pessoas que, de uma certa maneira, sustentam esse sistema. Então, assim, para mim isso é uma questão muito séria, né? O que eu quero provocar vocês é que não dá para a gente fazer por fazer, né? Ainda mais vivendo onde a gente vive. Tá? Talvez o meu discurso fosse um pouco diferente se nós estivéssemos em outro lugar. Nós não estamos, a gente está aqui mesmo, no Brasil. É aqui que a gente está fazendo isso, né? Então é um pouco um movimento. E o que a metafísica tem a ver com isso, gente? Os textos metafísicos, principalmente dos clássicos da modernidade, eu acabei chegando nisso por mera casualidade, porque eu fui estudar os autores, depois comecei a estudar o pensamento decolonial, e daqui a pouco uma coisa se uniu com a outra. Principalmente textos que estão no cerne do que seria a metafísica, né, dentro dessas filosofias, e aí eu escolhi 3 para trazer como caso, que são os casos filosóficos, fazer igual o pessoal da administração com os casos, de fazer os cases filosóficos. Eu pensei em mostrar para vocês algumas coisas do Kant, do Hegel e do Heidegger, até porque são os que eu conheço melhor e dá para eu, né, enfim, conseguir justificar. Mas não é exclusivo desses autores, né, o que a gente vai evidenciar aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses textos, que muitas vezes são considerados textos metafísicos, estão dentro de uma tradição metafísica, meninas, tem lugar aqui ainda, tá? Se quiserem sentar. Eles estão repletos de afirmações que muitas vezes são afirmações racistas, que muitas vezes são afirmações sexistas e outras cositas mais, né? E tá tudo misturado, tá tudo dentro da mesma coisa. E muitas vezes, gente, ao começar a ter contato com esses textos, parte da comunidade vai rechaçar isso. Então, eu não quero mais saber dessa filosofia, porque afinal de contas essa filosofia está comprometida com determinada coisa, né? E a outra parte ignora. Então, a gente tem aqueles que vão rechaçar completamente, não querem mais se aproximar dessas filosofias, e uma outra parte que vai virar advogado de filósofo. Tá cheio de congresso, o pessoal gastando energia, entendeu? Não, porque depois no texto tal ele disse que não era, né? Não, ele se filiou, mas depois ele desfiliou, entendeu? Gente, não é novela, certo? Essa é a questão. Essa pessoa não está aqui para a gente defender. E a questão de você defender ideias é um negócio muito complicado, gente, porque essas ideias são produzidas num contexto extremamente amplo que a gente muitas vezes nem tem acesso, né? Então, eu nunca gostei de nenhuma das duas posturas, nem largar as teorias de lado, né? E também não vou gastar meu tempo virando advogado de filósofo, né? Tentando provar, sabe, que quando fulano fala de negro, não era bem negro. Não dá, né? Não, entendeu? Tem que ter energia para fazer isso que eu não tenho, né? Abacatar o tema, a tradução.
cara, não vai adiantar, né? E digo o seguinte, gente, não vai adiantar pelo seguinte, mesmo que não for, importa pouco, importa o que a gente fala aqui, com o nosso termo. Vocês percebem? Aquela coisa que eu falei para vocês. Se há um equívoco nessa avaliação dessa postura e ela está no passado, aí eu posso entrar nessa discussão, dizendo que o contexto era outro, que o termo era outro. Mas a partir do momento que eu trago essas teorias para cá, e o que eu estou usando são as traduções que vão reproduzir esse discurso, já não importa mais se o filósofo, de fato, tinha ou não tinha alguma responsabilidade sobre aquilo. Você trouxe o discurso para a contemporaneidade. E agora ele está circulando pela educação básica, pelas nossas provas, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem várias tensões aí, posicionamentos. Especificamente em relação à metafísica, o que sempre me chamou a atenção, e que foi uma coisa que eu não consegui deixar, não consegui parar de estudar isso, continuo estudando. Dentro da filosofia, talvez por estudar isso que eu vou dizer isso, enfim, depois vocês relevem quem estuda mais outras áreas. O estudo do texto que trata de metafísica faz uma transformação no nosso cérebro que é uma beleza. Porque é difícil você lidar com aquilo. Você passa por vários processos. É uma linguagem completamente diferente. Você pensa como estudante, esquece agora o conteúdo, pensa no processo. Você se apropria de um léxico completamente novo. Você leva esse léxico para a tua existência, para você tentar, de alguma maneira, entender do que é que aquele filósofo está tratando. Você é obrigado a operar num campo de abstração que eu acho que nenhuma outra área leva a gente a operar. Talvez matemática pura, sei lá, não entendo. Mas é muito comum a gente perceber que a filosofia, essa filosofia especificamente, ela trata disso. Então, no que você está estudando esse tipo de teoria, essa competência filosófica, ela é atingida de uma forma surpreendente, né? A gente, às vezes, brinca, né? Depois que você compreende bem lá 3 ou 4 parágrafos de um texto, escolham qualquer um aí que vocês acharam que foi profundamente difícil, tudo fica fácil. Todos os textos que você pega depois, você fala, isso aqui é fichinha. Depois do que eu já passei, né, ali. Então, a gente como leitor vai percebendo a diferença, do quanto você está lendo melhor, do quanto você está lendo mais fácil, né? Então, alguma coisa mudou em você. Então, talvez essa questão é uma coisa importante, quer dizer, tem uma função importante educativa, pedagógica, né? Talvez o perigo esteja, gente, em eu não me apropriar da forma, mais do conteúdo. Em achar que toda teoria filosófica tem que ser plebiscitária, eu tenho que concordar ou discordar, achar que sim ou achar que não, né? E não aproveitar, na verdade, esse processo de construção do que seria a tua formação como filósofo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que tem alguma coisa muito rica por trás disso, né? Só que para isso você tem que estar maduro o suficiente, maduro no sentido realmente de ter um amadurecimento pessoal, para entender que você tem que separar as coisas, certo? Você tem que poder estudar uma coisa porque ela vai te desenvolver como pesquisador. E não necessariamente porque agora aquilo vai ser o seu Deus e você vai passar a repetir isso para todos os lugares que você vai. Então, acho que essa distinção ela ainda é muito problemática na academia. A gente não consegue fazer muito essa separação, não consegue se apropriar, né, tanto da forma e muitas vezes vai atrás do conteúdo. Então, eu acho que o grande campo da metafísica é um lugar muito interessante para a gente falar desse processo, né? O que você poderia conseguir em termos desse desenvolvimento. Gente, é bom que vocês falem um pouco, porque aí eu posso até conhecer vocês um pouquinho e para ajustar um pouco o discurso e para não ficar falando só. Então, façam intervenções, se vocês tiverem dúvidas, comentários, discordância, pode discordar sem problemas. E para a gente ir conversando aos poucos, tá bom? Então, fiquem à vontade para ir interrompendo quando vocês quiserem. Então, beleza. Eu pus lá. Um primeiro movimento seria, eu saio de uma competência filosófica e chegaria numa competência histórica. É um processo pedagógico complexo, vamos ver se a gente consegue indicar caminhos para isso. Agora, gente, tem um outro lugar que às vezes as pessoas ficam, né? Não conseguindo desenvolver necessariamente uma competência histórica, até porque isso implica em muitas outras coisas, cai numa espécie de dilema, né? Eu vou continuar estudando determinadas teorias, porque elas me desenvolvem como pessoa, elas ajudam o meu cérebro a funcionar melhor, eu consigo pensar melhor, eu consigo organizar melhor as minhas ideias, eu consigo
criar ideias, né? E com isso eu já cumpro parte da função, que seria a função do filósofo, né? Mas ao repetir esses discursos, eu corro o risco de estar contribuindo para a manutenção do que um filósofo latino-americano, uruguaio, se eu não me engano, não, argentino, Aníbal Quijano, diz, a manutenção da colonialidade. Sociedades que não são coloniais, como o regime econômico colonial, nós não somos mais colônias, né? Aliás, as independências foram acontecendo, né, pelo globo todo. O fato de você ter deixado de ser colônia, o Quijano vai dizer, não significa que as práticas da colonialidade tenham desaparecido da sua vida, né? E o Brasil é uma prova contundente disso, né? Nós guardamos na nossa cultura, na nossa história, nas nossas relações, uma infinidade de traços do que é uma sociedade colonial, né? Da segregação, né, da miséria que fica afastada, que fica longe, né, de uma forte hierarquia, né, de um racismo, certo? Que hoje parece insuperável, tamanha a gravidade do que é isso no Brasil. Né? Uma sociedade que tem legalmente o fim da escravidão há 130 anos, eu gosto sempre de lembrar esse dado. Só 130 anos. Certo? Pensem no que isso significa, gente. Lembra disso todo dia. Uma coisa que terminou há tão pouco tempo. Vamos entrando, gente. Tem lugar, só tem que se acomodar no chão. E aí, a questão eu descubro isso ou aquilo do filósofo que eu estudo, eu faço o quê? O que eu faço? Né? Eu continuo estudando, eu largo, o que eu faço? Né? Até que ponto que eu posso não começar a eu mesma produzir esse discurso da colonialidade? Então, é um dilema, né, que se apresenta, acho que são dois movimentos. Gente, eu ponho aqui, eu fiz pequenininho, mas eu vou falar e depois a gente pode mandar esses slides para vocês. Quando eu for falar especificamente, principalmente amanhã, né, para a gente pegar alguns casos da filosofia moderna e contemporânea, mas principalmente a filosofia alemã, essas três figuras, né, que eu falei, o Kant, o Hegel e o Heidegger, eu vou estar sempre contrapondo com esse chamado pensamento decolonial. Eu pus vários nomes aqui. O Henrique Dussel, o Mignolo, o Quijano, a Wash, que é uma pensadora, Franz Fanon, Achille Mbembe, Bell Hooks, Said, Boaventura de Souza Santos e Maria Menezes, que estão mais vinculados à sociologia, mas como trabalham com epistemologia, já foram incorporados um pouco nesse referencial filosófico também. Daria para colocar mais 30 nomes aí, gente. Tem muita gente pensando nessas questões. Então, é quase como se fosse um confronto, né? Você tem pensadores que fazem um processo de revisão, de crítica, de avaliação de determinadas filosofias e que começam a pautar uma série de questões. Então, esse é um pouco o referencial que eu vou usar aí para a gente ir conversando. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, o que a gente está fazendo, né? Quando fazemos ou quando a gente lida com a filosofia, a gente está fazendo o quê? Gente, tem toda uma discussão dentro desse meio, que hoje a gente denomina como pensamento decolonial, que você comentar o pensamento de um filósofo não é fazer filosofia, certo? Fazer filosofia é outra coisa. Então, quando a gente pega os autores que a gente estuda, os pensadores que a gente estuda, ou as pensadoras que a gente estuda, eles não são comentadores, certo? Não é isso? Se o Marx tivesse ficado comentando Hegel, ele não ia ser o Marx, né? Ele ia ser um bom comentador do Hegel, não é isso? Então, na história da filosofia, sempre tem até um determinado momento que o filósofo vai junto com o outro, com o seu mestre, né, vai estudando e tal. Mas sempre chega um momento em que ele rompe e ele passa a produzir o seu próprio pensamento, né? Então, você tem lá o Kant estudando o David Hume dá uma série de ideias para o Kant, mas o Kant não vira comentador do Hume, certo? Ele lê um pouco do Hume, o Hume desperta ele para algumas coisas, ele fala, valeu, até a próxima. Né? Não preciso de você agora. Eu vou produzir o meu pensamento. Então, isso pensando no que eles fazem. Agora vamos pensar no que a gente faz. Quer dizer, o que a gente faz
quando a gente lida com a filosofia, né? E aí, gente, o que o pensamento decolonial vai chamar a nossa atenção? A gente é muito subalterno. Nós temos uma posição diante dos filósofos, e recentemente das filósofas, que isso é uma outra questão importante, ver se a gente toca nisso ao longo das nossas aulas, e que está dentro do mesmo âmbito, né? Eu falei para vocês que dependendo de onde você nasce, você não pode fazer filosofia, por conta da sua certidão de nascimento, mas também dependendo do sexo que você tem, também não pode, tá, gente? Né? Então é muito comum também as filósofas terem ficado à margem, porque não é filosofia, né? Isso aí não é filosofia, não. Então, a nossa questão aqui a gente precisa pensar nesse processo. O que é que a gente está fazendo quando a gente faz filosofia? Bom, algumas perguntas, uma pergunta e, na verdade, vários caminhos aí para a gente pensar numa resposta. Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vem para frente, ó, gente. Senta aqui, ó. Depois a gente põe aqui. Você está chegando. Pode entrar, que não atrapalhe nada. Gente, cada um de vocês vai pensar numa resposta aí do que é exatamente que a gente está fazendo quando a gente faz filosofia. Do que vocês têm visto os professores e as professoras fazerem, ou os filósofos que estão por aí hoje, né? Essa pergunta não é meio perigosa, né? Perguntar o que os chamados filósofos andam fazendo ultimamente. Mas, enfim, perguntem-se, né? Perguntem-se e pensem numa resposta. Bom, faz isso, faz aquilo outro. Ok. Gente, essa prática, seja lá qual for a resposta que vocês deem, ela está muito atrelada, de qualquer maneira, à repetição de uma determinada tradição. Então, toda vez que a gente vai elaborar algum tipo de discurso, a gente elabora nas costas de alguém. Inclusive, essa expressão é interessante, né? Ela é muito usada até hoje, né? Que a gente tem que subir nas costas dos gigantes, né? Ela é meio enganosa, né? Porque se você subisse na costa dos gigantes, você ainda ia ficar mais alto que ele e seria ótimo, né? Você podia olhar adiante e ir para frente. Mas não é bem assim, né? Me parece muito mais que você fica sob a tutela do gigante, né? Ou seja, aquilo que foi dito é o que deve ser respaldado ali. Então, a gente tenta pensar um pouco nessas práticas cotidianas para a gente tentar entender um pouco melhor isso. E eu pus aqui, gente, vários sentidos para essa prática, né? Quando eu acho que a filosofia se basta, que ela é um fim em si mesma, eu estou trabalhando com uma definição de filosofia que vai justificar uma série de práticas. Tem determinadas concepções que dizem, não, a filosofia tem que ter uma determinada função social. Outros dizem, não, a filosofia, assim como outros saberes, é um fim em si mesmo. Então, basta você lidar com ela, que você já estaria dentro de uma prática razoável. Há também um sentido epistemológico nessa discussão. Por que eu vou sempre fazer referência aos europeus? Gente, porque é o que chegou para nós, certo? É o nosso repertório, né? Hoje, quem está interessado no pensamento decolonial tem que ser alfabetizado de novo. Eu brinco isso, é como se você estivesse fazendo outra graduação. Porque a quantidade de coisas que você nunca leu na vida, pessoas que você nunca ouviu falar, né, com um discurso completamente diferente. Então, a gente faz referência a esses pensadores. Não porque eles são os melhores, porque eles são os únicos que chegaram do nós. Gente, isso é fundamental para você entrar na pegada da decolonialidade. Isso não significa que eles não sejam bons. Isso é um ponto importante também. Eu vou tentar evitar essa coisa da desqualificação que eu também não gosto. Sim, eles são ótimos, mas eu não uso eles porque eles são ótimos. Eu uso eles porque foram eles que chegaram até mim. Eu não tive acesso a outras coisas, certo? E ao não ter acesso a outras coisas, eu vou usar o referencial acadêmico que é vigente. E, gente, algumas pessoas até têm acesso, mas aí ao usar é rechaçado, não é reconhecido pela academia. Então, também, às vezes, é difícil lidar com isso, você volta para os referenciais, né, mais consagrados. Porque o reconhecimento ele não é só uma questão subjetiva, psicológica. Você pode conseguir ou não conseguir bolsa. É bem pragmático o negócio. Você pode ter ou não ter o seu projeto aprovado no programa que você quer entrar. Isso significa que você vai ter ou não ter emprego. Não estou falando que você fica magoadinho porque a pessoa, né, não está reconhecendo sua filósofa ou seu filósofo. Tudo bem que a gente fica meio chateado, mas não é esse o ponto, né? Isso aí a gente lida bem, né? Você, enfim, chora um pouco, no dia seguinte você está bem. Agora, quando isso começa a te tirar das possibilidades de estar no meio, aí a coisa fica complicada, né?
há um sentido histórico da gente fazer isso também, né? Então, o pensamento decolonial vai trabalhar bastante com a seguinte estrutura. Nós fomos uma sociedade colonial e vivemos com práticas de colonialidade. Nós aprendemos a achar que aquilo que vem da Europa é melhor do que aquilo que é produzido aqui. E, gente, só para ajustar um termo que é super importante para a decolonialidade. A Europa, que está sendo criticada aqui, é uma Europa muito pequenininha. Não é a Europa inteira, certo? Porque, na verdade, você tem poucos países que se envolveram diretamente nos processos de colonização, concordam? Não é a Europa inteira que fez isso. Então, também, quando você fala do pensamento europeu, você está falando de um pequeno grupo de países, ou uma pequena quantidade de países. Né? Normalmente, na filosofia, quem é a Europa que mais se sobressai? Alemanha, Espanha um pouquinho. Alemanha, Inglaterra, o que mais? França, a Grécia, que você saca lá de trás para colocar como a grande mãe. Itália menos, Espanha menos, né? Se vocês pensarem, a maior parte dos filósofos, né? Onde é que eles estão? De onde eles vieram? Foi de Portugal, né? Vocês percebem como que é bem demarcado isso, porque também já tem uma disputa aí, né? Talvez desse para fazer essa mesma discussão em determinados países europeus que também não conseguiram espaço. E é claro que tem muita produção filosófica nesses lugares, mas não conseguiram espaço, né? Então, ela é uma Europa pequena, na verdade, essa Europa filosófica. Ela é bastante restrita, né? Então, isso é importante também. O sentido histórico de estudo, gente, é que, sendo nós, brasileiros, uma sociedade que foi formada dessa maneira, o que o Quijano fala, ele está falando da América Latina como um todo, mas cabe bem para a gente, cria um hábito. A gente se acostumou a repetir, entendeu? Infelizmente, gente, na cabeça do brasileiro, e eu sei que a gente tenta superar isso a todo custo, mas a gente ainda não conseguiu. Se eu falar para vocês que eu acabei de chegar de um pós-doutorado na França, ou se eu falar que eu acabei de chegar de um pós-doutorado na Guatemala, vocês sabem muito bem o que vocês vão pensar a respeito disso. Tudo bem? Com honestidade total. E aí alguém poderia dizer, não, professora, mas é porque as universidades na França... Não, gente, não é verdade. Porque normalmente você não sabe como é que são essas universidades na França. Tá? A gente, no último encontro da Ampof, conversando inclusive com um professor que foi presidente da Ampof durante algum tempo, ele falou, numa das mesas que a gente fez sobre filosofia no Brasil, muitas vezes o pesquisador, o filósofo, ele prefere ir como pesquisador júnior para fazer o estágio numa grande universidade, né, enfim, europeia, do que ir como um pesquisador de ponta para o Chile, por exemplo. Onde ele poderia, de fato, fazer um trabalho, trocar, participar de grandes grupos de pesquisa. Por quê? Porque tem essa coisa do lastro, né? Então, parece que isso atravessa um pouco a nossa relação com a filosofia também. Né? Uma coisa que é muito curiosa, gente, a gente tem nos nossos cursos de filosofia um incentivo muito grande da gente aprender o idioma dos filósofos que a gente estuda. O que é ótimo, né, gente? Aliás, aprender novos idiomas é fantástico, né? Independente da justificativa, não precisa nem ter justificativa, né? Mas só para vocês verem como que tem muito a ver com essa nossa relação com a tradição. Tá? É muito importante, por exemplo, que o estudante de filosofia saiba inglês. A pessoa fala, não, mas inglês não é um idioma assim filosófico e é mais fácil, então não vou ter grandes problemas para traduzir. Não, gente, mas não é inglês para você poder lá ver o original, é para você poder ir para os congressos. Você acha que você vai falar o quê nos congressos? Alemão? Não esquece. Você vai para um congresso na França, você fala inglês. Certo? Então, se você fosse pensar um pouco no filósofo, sabe, se colocar no mundo, né? Poder trocar ideias, participar, conversar, levar as suas ideias, seria um idioma extremamente importante, porque justamente ele é um idioma que é mais fácil de você encontrar pessoas que falam, né? Sem cair nas ideologias da universalidade, mas é um fato, né? As pessoas, por conta do turismo, foram se apropriando. E não é uma tradição nos nossos cursos. Por quê? Porque o inglês é como se fosse menor. Os outros idiomas são, de fato, o que vai te dar o lastro. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Mas tem uma coisa bem mal resolvida nessa história. Do que nós somos, da visão que nós temos daquilo que nós somos, né? Pensando como brasileiros mesmo. Vou deixar isso aqui por último. Tudo isso aqui, gente, mostra uma espécie, então, de sentido antropológico. Tem um certo complexo de vira-lata que a gente não supera, gente. É por isso que eu falei que tem que colocar a filosofia brasileira no divã. É um negócio estranho. Precisa pensar um pouco sobre isso, certo?
Quais são suas escolhas? O que você anda estudando? Com o que você anda se identificando? E por que você anda se identificando com aquela determinada teoria? Isso não significa que você não possa estudar essa teoria. Deve estudar tudo que vocês puderem. Mas a questão é de identificação. Será que há identificação? Existe, de fato, identificação entre aquilo que você está estudando, o filósofo que você escolheu, e, enfim, e você, suas questões como pessoa? Porque acredite, gente, se não tiver, tocar uma vida filosófica é bastante difícil, porque dá muito trabalho fazer isso, né? E aí eu deixo por último, gente, talvez a grande questão aqui, que é o que permeia tudo isso. A gente precisaria se perguntar se a filosofia não tem que necessariamente ter um sentido geográfico. Se ela não teria que corresponder minimamente ao território onde ela é produzida. E se a gente olhar a tradição da história da filosofia, se a gente não encontra isso, né? Os grandes filósofos se debruçando sobre as questões do seu lugar, as grandes questões do seu tempo, os grandes problemas, né? Se dá para a gente deixar a coisa tão dissociada assim, como se a filosofia ficasse pairando em algum lugar, como se ela não tivesse um chão, né? Isso é uma outra questão importante também. Bom, 3 perguntas. A filosofia tem um sentido geográfico ou não tem? A filosofia tem um território ou não tem? Ela pertence a um território ou ela não pertence? Agora, gente, se você vai responder essa terceira pergunta aqui negativamente, não, ela não pertence a um território, então não venha me dizer que só porque a pessoa nasceu na África não faz filosofia. Aí é uma questão de coerência mínima, né? Ok, vamos supor que você responda, não tem um sentido geográfico, porque ela perpassa todos os lugares, não tem um território pelo mesmo motivo e não pertence a um território, né? E aí você não vai ficar irritado quando alguém falar que a filosofia não começou na Grécia, certo? Você vai ficar bem, tá bom? Vai encarar na boa. Porque se você não fizer isso, fica difícil, gente. Aí a discussão fica bastante complexa. Porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa exigir nesse meio para conseguir entrar no debate é a coerência. Então, se você vai comprar a ideia da universalidade, e é possível você comprar, tem muito respaldo para isso, seja honesto com você mesmo. Honestidade intelectual, do começo ao fim. Se é universal, certo, gente? Você não pode dizer que é universal e dizer que ela só pode ser produzida em determinado lugar por algumas pessoas que estão em determinada circunstância, porque ficaria um pouco estranho. Que conceito de universalidade é esse? Né? A menos que você assuma a ideia que as pessoas que pensam estão só em determinados territórios e que nos outros lugares não são pessoas ou não pensam. Que parece que mais complicado ainda, né? Até porque, em especial no caso brasileiro, isso vai nos desfavorecer, acredite. Nós vamos ser justamente o outro que não pensa, né? Eu sempre brinco que é muito importante a gente lembrar qual é a nossa posição nessa história toda antes de começar a pensar, né? Tem um professor amigo meu que ele fala que às vezes quando a gente começa a estudar determinadas coisas desse tipo, é como se você tivesse a vida toda assistindo o filme do cowboy que estava perseguindo o indígena, e como toda a história é construída para você torcer pelo cowboy, porque ele é o bom, ele é bonito, etc e tal, então você está ali assistindo, torcendo que ele consiga fazer aquilo, até o dia que você percebe que talvez você seja indígena. Né? E aí dá uma certa decepção na vida, assim, você fica meio triste, né? De pensar que como é que você montou a sua cabeça para se colocar contra você, né? De alguma maneira. Então, a questão é a seguinte, gente. Se eu for comprar a ideia da universalidade, que as teorias filosóficas são universais, ou pelo menos que algumas teorias filosóficas são universais, eu respondo essa pergunta aqui, então, positivamente, né? Gente, o pensamento decolonial discorda radicalmente disso. O que o pensamento decolonial vai dizer? Não significa que aquilo que você produz, por exemplo, na Alemanha, no começo do século XX, vamos pensar especificamente no caso do Heidegger, não me diga a respeito. Aqui, Suzy, Brasil, 2019. O pensamento decolonial não vai afirmar isso. Ele vai afirmar só o seguinte: para que aquilo que foi produzido lá ressoe aqui, encontre respaldo aqui, encontre pessoas, grupos, uma parte da sociedade que se identifique com isso, tem que haver algum tipo de experiência comum. Isso é totalmente possível, gente. Bastante possível. Mas, de maneira alguma, seria uma adesão generalizada pensando no país inteiro.
né? Então, assim, uma das páginas mais preciosas que tem no Ser e Tempo, a discussão que o Heidegger faz sobre angústia, né? Já usei muito isso em aula, funciona com a beleza, né? Porque, no geral, as pessoas se identificam, né? Quando as pessoas se identificam, você consegue fazer um trabalho melhor. O Heidegger ele vai dizer que o humano, ou o Dasein, como ele vai nomear, é angustiado. Nós somos angustiados. Então, é como se a angústia ela fizesse parte da nossa estrutura existencial. E com isso ela não é um problema, ela é parte constitutiva daquilo que você é. Gente, é muito comum você estando numa sala em que as pessoas que estão te ouvindo estejam morando em grandes cidades, estejam dentro da classe média. Eu sei que esse conceito ultimamente está bem difícil, né, de usar, mas enfim, sejam bem abrangentes e generosos, né? Classe média, grandes cidades, massificação, né? Muita gente, parece que você não consegue nem ser você, nem ser junto, nem ser comunidade. É muito comum, eu dou aula em São Paulo, você encontra isso em São Paulo rapidinho, né? Então, o pensamento decolonial vai defender o seguinte: dadas as mesmas circunstâncias, de maneira bem genérica, lógico que a gente sabe que é diferente a Alemanha do começo do século para agora, mas dada alguma semelhança, é totalmente possível que você tenha, então, essa identificação. Mas isso não significa que aquilo que o Heidegger falou sobre o humano e a angústia e tantas outras estruturas existenciais sirva para outros lugares do Brasil. Ou para um afegão, ou para... Não serve. Não é todo mundo que se identifica com isso. Por mais que quando você escute, você fale, nossa, mas é excelente, é isso, é assim que eu me sinto, ótimo. Significa que ele conseguiu pensar tão longe ao ponto de captar uma experiência histórica. Daí a dizer que todo mundo é assim, é diferente, fala. Pega nessa deixa do índio, o cowboy. Será que a gente pensa que a gente se identifica, mas na realidade a gente não se identifica, mas a gente foi criado para se identificar? Aí tem que pensar no que é esse processo de identificação, né? Porque é uma identificação subjetiva e ela não tem raiz, né? Não é essa identificação cultural bonita que a gente faz no processo de construção de identidade. É essa identificação, entendeu? Essa aí que a gente conhece mais, né? Que é uma coisa que não tem muita explicação. Você olhou e aquilo, de alguma maneira, aquela narrativa te pegou. Acho que a gente no Brasil está vivendo muito isso agora, né? Disputas de narrativas e criações de identificação que a gente não está conseguindo entender muito bem como é que se montaram. Mas é o que está ali. A pessoa, ela se identifica com o seu opressor muitas vezes. Ela se identifica com aquilo que vai fazer mal para ela. Né? Faz parte de um determinado processo. Gente, então veja só. O pensamento decolonial vai dizer que não é universal, mas isso não significa também que ela seja local. Certo? A questão é que você tem que avaliar essas teorias e perceber até onde a coisa é possível, né, de você aplicar ou não. Gente, isso para o ego filosófico é uma paulada, porque a ideia de você trabalhar com uma determinada teoria que é universal é muito gostoso. Porque parece que você descobriu, entendeu? Você sabe tudo agora, né? É o primeiro passo para a arrogância filosófica. Você fala, nossa, é isso, né? Eu sei, e porque eu sei isso, eu sei muita coisa, você não sabe, né? Então, na verdade, eu nunca vi problema nisso. Acho que a filosofia fica até mais rica se a gente não pensar nessa perspectiva, né? Agora, quando eu estou trazendo as filosofias para cá, eu não estou usando nenhum critério, gente. Esse é o grande problema, né? A gente poderia falar assim, por que a gente tem, sei lá, tanta tradução do Nietzsche no Brasil? Alguém consegue me dar uma resposta? Acho que mais do que todos os outros filósofos alemães, o Nietzsche, Kant, claro que é outro caso, mas aqueles que você encontra até na banca de jornal, assim, que você entra, lá em São Paulo, a gente entra no metrô, o pessoal tá com o livrinho, o Etiômo embaixo do braço, assim. Aquela edição de banca mesmo, né? São muitas, para cada obra tem um monte de tradução. Alguém consegue me dar uma explicação do porquê isso? O brasileiro se identifica com a filosofia nietzschiana, é isso? Eu acho que virou meio pop. Não só para o Brasil, justamente, porque você consegue notar que são coisas bem específicas. Assim, se você não comprou Nietzsche, mas, por exemplo, sempre que a gente fala em Maquiavel, a galera já pensa logo em um príncipe. Às vezes você nem sabe se existe outro. Ou, por exemplo, sei lá, Platão geralmente vem sempre a República. Nunca são traduções que parecem querer propor um estudo filosófico. Assim.
coisas que serviriam para a vida. Às vezes até tem gente que pode encarar como autoajuda, alguma coisa. Tem um filósofo brasileiro que escreveu um livro, ele chama Roberto Gomes, ele escreveu um livro que chama Crítica da Razão Tupiniquim. E aí ele fala que a gente usa a razão como ornamento. Então você entrar no metrô com o etiomo é tipo um brinco, assim, charmoso. Entendeu? Você fica assim mais... Na minha graduação... Você se sente... O Fanon usa uma expressão que eu adoro, se eu já te dou a palavra. O Fanon usa uma expressão que eu adoro, que eu acho fantástica, que ele fala assim, você se sente cheio de si. Agora, olha só a contradição. Você se sente cheio de si com alguma coisa do outro. Com alguma coisa que não é sua, com alguma coisa que não tem nada a ver com você. Parece que é cheio do outro, então, né? Não é cheio de si. Mas você, não sei, parece que você é mais inteligente, assim, tem alguma coisa. Agora, identificação com aquela teoria lá. Vocês conseguem ver, gente, alguma aproximação do brasileiro com as ideias do Nietzsche? Com as ideias do Nietzsche. Avalia isso de perto, gente. Deixa eu só ela falar, já te passo a palavra. Fala, querida. Não, eu só ia falar que quando tu fala filósofo brasileiro, pra mim é estranho, mas eu vim melhorar agora, porque eu ouço mais hoje. Porque na minha graduação, a gente aprendeu que não existia filosofia no Brasil. É porque aqui não é o território. Mas ela é universal, tá? Inclusive, a gente só lia o padre lá, como é o padre? Lima Vaz. Não, Antônio Vieira. Só li o Antônio Vieira, o sermão do Antônio Vieira, porque ele foi o filósofo. O resto nenhum foi filósofo. Entendi. Então, você tem um caso já, inclusive, um exemplar. Na Paraíba, eu sou da Paraíba, sou da UFB. Na Paraíba tem um filósofo e ninguém sabe. Gente, tem uma coisa meio aculturada que é um negócio estranho. Quando você pega determinadas universidades que estão em regiões que você percebe que tem traços culturais bem definidos, aquela coisa bonita, e você vê que o mesmo congresso que foi feito na USP sobre, sei lá, a semântica kantiana é o que vai acontecer no Recôncavo Baiano, você percebe o quanto tem alguma coisa que acontece aí nessas escolhas. Ela tem a ver com algo que não é necessariamente o que as pessoas estão querendo pensar ali. E também não dá para dizer que é um conteúdo obrigatório que todo mundo saiba, gente, porque também não é por aí. Esse caso aí do Nietzsche acho que é bem significativo, né? Mas diga lá. Coincidentemente a gente estava conversando sobre esse mesmo assunto, de que o Nietzsche, ele simplesmente virou pop mesmo. Mas não só no Brasil, mas como também especificamente no meio jovem. Devido ao fato do Nietzsche ele ser um filósofo que ele é muito pouco, digamos assim... ele é explosivo, tal, vem com aquelas coisas de vontade de potência, uma coisa assim de você, como se ele quebrasse todas as barreiras do pensamento que é mais, digamos assim, engessado, com o pensamento kantiano, com o pensamento hegeliano. Então ele foge de tudo que é digamos assim, dogmático. Talvez esse seja o motivo de não só o Nietzsche ele ser muito bem presente no Brasil, mas também no jovem. Eu vejo muito adolescente que precisa da nossa cidade mesmo assim. Todo mundo hoje quer ler Nietzsche, todo mundo hoje fala sobre vontade de potência, sobre você conseguir o que você quer, ir lá atrás, tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele chama por conta desse motivo. É uma explicação, mas aí você nos cria um segundo problema, que é a gente entender o que foi que aconteceu no Brasil, então. Eu acho que ele não é dogmático também. Não, eu concordo com essa leitura, eu só não consigo entender como é que deu no que deu, assim. Vocês entendem? Tem alguma coisa estranha nessa história, né? Então, é a mesma coisa você falar que... A minha questão é se isso se a pessoa tem identificação mesmo com isso. Porque eu concordo com você, tem alguma coisa ali transformadora, contra a moral. Agora, veja qual é o discurso hoje, inclusive muitas vezes o discurso do jovem em relação à moral. Está muito longe de ser uma crítica à moral cristã, né, minha gente? Que é o que o Nietzsche faz, né? Então, parece que tem um descompasso aí. É como se a nossa aproximação com a filosofia fosse só estética, talvez. Gostar de escutar determinadas coisas, mas não, eu não sei. Eu acho que tem algo aí, né? Que a gente precisaria avaliar. Mas a tua leitura, ela é uma leitura adequada, que na verdade é um dado mesmo, né? Alguma coisa atrai. A gente só não consegue entender como é que isso não se desdobra em alguma coisa. Mesmo que fosse uma coisa ruim, tá? Não é essa a questão, mas alguma coisa que fosse coerente com essa visão. Então, acho que é um ponto para a gente pensar. Gente, eu pus várias teses aqui para a gente sistematizar um pouquinho. O que o pensamento decolonial vai fazer? Ele vai fazer uma crítica, e eu acentuo aqui
sublinho, porque parece muito com uma crítica no modelo kantiano, só que afastada das teses kantianas. Por que crítica no modelo kantiano? Porque você vai avaliar a fonte do pensamento que você está investigando, o limite desse pensamento e a extensão desse pensamento. Então, o pensamento decolonial ele vai pegar o Hegel e vai falar, peraí, qual é a fonte, qual é o limite e qual é a extensão? Vai pegar o pensamento kantiano, ou nietzschiano, ou Foucaultiano, e vai fazer esse trabalho. Né? Qual é o resultado, gente? Bom, primeiro, todas as teses decoloniais. A filosofia não é universal. O universal como conceito ou como invenção é que é filosófico. Adoro essa troca. Não é a filosofia que é universal. É o universal que é o grande brinquedinho da filosofia. Certo? Porque ele funciona, então é beleza. Então você cria o conceito e você se auto-aplica. É como eu dizer que a distinção entre os homens e os animais é a razão e eu, que sou a racional, digo para o cachorro que ele é inferior a mim. Certo? Parece conveniente, né? Quem tem o poder define o conceito e aplica, né? E, enfim, cria-se uma realidade a partir disso. Outro ponto do pensamento decolonial, gente. A filosofia europeia não é a única filosofia. E eles não estão dizendo que ela não é uma boa filosofia. Só estão dizendo que ela não é a única filosofia, né? E nem é a primeira. E nem pode partir dela os critérios sobre o que é ou não é filosofia em geral. Ela é apenas uma determinação dentre várias determinações. Né? Tem uma das grandes teses do Marx, que eu sempre brinco com os marxistas para eu lembrar todos os dias, né? Que é aquela ideia de que o concreto é concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações. Gente, para você conhecer a realidade, você não pode ter uma determinação só, você precisa ter várias determinações. E elas precisam se entrecruzar. Então, se eu estou pretendendo alguma coisa que abarque algo além do meu próprio umbigo, eu não posso ter uma perspectiva só. Né? Então, sim, tem filosofia palestina, tem filosofia africana, tem filosofia europeia, dentro da Europa, italiana, espanhola, francesa e tudo que vocês possam imaginar. Elaborada de várias formas, de várias maneiras, com vários critérios. Então, assim, é adequado chamar de filosofia? Então, meu caro, essa é a grande briga. Tem muita gente que parou de chamar para evitar a briga, né? Em relação às múltiplas, a filosofia africana, a filosofia... Eu acho que vale a pena, se não for pelo ponto de vista epistemológico, pelo ponto de vista político. Este saber não é propriedade sua, você disse, para uma determinada pessoa. É questão de acabar com a propriedade privada da área de saber. Mas eu concordo com você. Poderíamos dar outros nomes. O problema é que, ao dar outros nomes, a gente viu na história do pensamento processos de desqualificação. E não só, gente, com essas sociedades coloniais. É muito comum o pessoal falar, sabedoria oriental. Né? Parece bonito, mas, na verdade, gente, ao falar sabedoria oriental e a filosofia, você já está criando uma hierarquia, né? Que não é sistematizado, aí começam os argumentos. Né? Mas ele não se aplica ao Nietzsche, tá? Também não é sistematizado, mas aí não tem problema. Né? Então, gente, essa conversa dentro do meio vai cansando, porque não há coerência na hora de você, né? Não, mas você pega um filósofo, você pega, sei lá, um filósofo africano, mas isso aqui não tem sistematização alguma. E o Nietzsche é sistematizado pra caramba, né? Não é isso? Né? Então, muitas vezes a gente vê as críticas que são feitas a determinados teóricos, você encontra em outros grandes teóricos. Só que ele está fora do crivo daquilo que não é. Aí você fala, então tá bom, então a gente não está discutindo o que é filosofia, né? A discussão é outra, né? É de outra natureza. Com o genocídio dos povos colonizados, ocorreu e ainda ocorre um epistemicídio. Então, esse é um conceito que foi cunhado pelo Boaventura de Souza Santos e depois viralizou, né? Como diz hoje. Espalhou por tudo quanto é lugar. Esse epistemicídio, ele subsume tudo aquilo que não é reconhecido por quem tem algum tipo de poder dentro da produção do pensamento. Então, o que a gente teve, gente? Um silenciamento total do que as mulheres pensam, do que os povos africanos pensam, do que os povos latino-americanos pensam. Silenciamento. Né? Ou porque você desqualifica dizendo que não é pensamento da mesma forma, ou simplesmente porque você não traduz. Eu perguntei para vocês um dos motivos por que tanto o livro do Nietzsche, porque você tem gente que traduz. Você tem gente que traduz e consegue financiamento para fazer as traduções. Então, você consegue espalhar isso. Né?
Você não consegue tão fácil um financiamento para fazer uma tradução de texto de um filósofo africano, é outra coisa. Tanto que muita coisa que a gente começou a ter acesso é por conta de trabalhos colaborativos. As pessoas começaram a produzir para tentar dar acesso, né? Parte significativa da filosofia, principalmente a moderna, mas não só, é eurocêntrica. Gente, nem toda filosofia europeia é eurocêntrica, certo? Eu sempre insisto isso. O que você tem que fazer é separar o joio do trigo, tá? Agora, há muito eurocentrismo dentro da filosofia moderna, porque, na verdade, como não haveria, gente? Onde é que começa essa ideia de que a Europa é centro do mundo e que aqueles especificamente os colonizadores, são aqueles que, de alguma maneira, fizeram a modernidade? Seria até estranho que não estivesse presente nas teorias filosóficas, né? Bom, e não é só eurocêntrica, e talvez por ela ser eurocêntrica, ela muitas vezes é racista, ela é sexista e ela é capitalista. Então, de fato, só quem não sabe muito bem o que está acontecendo é que acha que os filósofos estão ameaçando muita coisa, né? Porque, na verdade, a grande tradição, se você for olhar do começo da história da filosofia até agora, você tem muito mais uma tradição de adequação aos modos do que de revolução, certo? É minoria. Enfim, se a gente for avaliar a própria história da filosofia. Parte significativa da filosofia, então, seria o que a gente poderia chamar de ideologia, arma de dominação do capital e do patriarcado. Toda? Não. Não tem como ser toda. Porque você tem produções de teorias que são produzidas em contextos muito distintos. Agora, nós não teríamos configurado o Ocidente da forma que a gente configurou se essas teorias não fossem assim e não tivessem colocado na nossa cabeça essas distinções. A gente só não consegue superar determinadas formas de opressão no Brasil porque a gente tem ideias muito equivocadas na nossa cabeça. E a gente não consegue se livrar dessas ideias, porque essas ideias estão nossas, como se elas estivessem circulando no nosso sangue. Sim. Aproveitando. Continuando, esses fundamentos eurocêntricos, como eu falei, não é toda a filosofia que é eurocêntrica, mas a gente tem várias filosofias que sim, ou obras que sim, ou enfim, teóricos que sim, acabaram constituindo a nossa identidade como brasileiro e como brasileiro. Quando eu falei do complexo de vira-lata, né, que é uma expressão, inclusive, do Nelson Rodrigues, se eu não me engano, primeira vez que se fala disso, né, que nós temos complexo de vira-lata. Gente, é isso mesmo, né? É muito, muito presente isso na nossa cultura. E isso traz danos seríssimos para a nossa relação com tudo, né? Passa por aí muita coisa. Então, o que você vai tirar do pensamento decolonial? Nós somos negação, né? Inclusive, é muito comum o pessoal recorrer ao Parmênides, né? Falar, parece que você tem uma estrutura, e uma estrutura que, nesse caso, não nos favorece. O ser é e o não ser não é. E você, nesse caso, é o que não é. Porque você não está dentro daquele critério, né? Você não é o racional, você é o passional, não é isso, né? Os grandes intérpretes do Brasil nos anos 30 e no começo do século XX embarcaram nessa e continuam sendo ensinados insistentemente nas universidades com esse discurso. Nós somos passionais, nós somos cordiais, nós somos, né? Não é isso, nós somos de outro jeito. Gente, você está comprando comprando o discurso do colonizador, né? Então isso atravessa muito a gente. Somos comparação, é uma expressão que o Fanon usa para falar especificamente do Antiliano. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais dele, mas acho que serve muito para a gente. Quer dizer, somos comparação, estamos o tempo todo, né, falando em relação a isso. Somos o segundo ou a segunda, né? Quando a Simone de Beauvoir escreve o livro dela, O Segundo Sexo, é justamente para fazer essa referência, né? As sociedades que concebem a mulher como outro, como segundo, como não homem, né? Como na relação com o homem. E se consegue o que consegue é porque pensa como homem, é porque age como homem. Então você vê que é muito estrutural da nossa cultura isso. Somos mais quando a gente parece com determinadas pessoas, com determinados lugares, ou quando a gente faz como determinadas pessoas. A gente organiza o nosso tempo, a nossa história, o nosso conhecimento, sempre pautado nesse reconhecimento que eles nos dariam, né? Isso é uma disputa dentro da academia muito forte. O que é isso? O que é filosofia? O que é ciência? O que é conhecimento? O que é verdade? E essas questões não são só epistemológicas, elas são profundamente políticas. Acho que essa é a grande contribuição que tem aqui. Agora, gente, no meio dessas teorias eurocêntricas, vem coisas que estão praticamente na formação de praticamente todos nós. Eu pus aqui, tem um amigo meu que fala que é piada eurocêntrica isso, né? Gente, essa imagem aqui, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, ou da contemporaneidade,
Quem é que pensou a história de um outro jeito aqui? Todos nós aprendemos a história dessa maneira, certo? Ela começa em algum lugar, ela está indo para algum lugar, certo? E você tem essa divisão, né? Pegando o mesmo exemplo do meu amigo. Você já para pensar quantas pessoas no planeta tiveram essa experiência aqui de medieval? Quantas pessoas? Quais os lugares e onde foi que essa experiência aconteceu? E eu não estou dizendo que ela não foi significativa, importante, que não teve produção importante, nunca, nada do que eu estou falando é no sentido de desqualificar. É só para vocês perceberem que é uma experiência muito peculiar. Ela é muito peculiar, ela não tem nada de universal. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai estudar história econômica e fala, não, tem que ter saído do feudalismo para poder chegar no capitalismo. Inclusive, muitos teóricos brasileiros ficaram ali insistindo, tentando encontrar as marcas do feudalismo, porque a gente tem que ter passado pelo feudalismo. Por quê? Como assim? Que tem que ter passado? Vocês vejam que é profundamente metafísico, é como se eu tivesse escrito em algum lugar que esse é o caminho da história. Gente, que caminho? Como assim caminho? Né? Isso é uma perspectiva da história. Isso é uma experiência histórica. Só que com essa concepção aqui, que inclusive organiza a nossa filosofia, né? As nossas disciplinas são pautadas nisso, vem um pacote enorme, né? Avanço e atraso, desenvolvimento, progresso, alta cultura, pré-isso, neo-aquilo, pós-aquilo outro. Não é isso? Povos pré-colombianos. Como assim? Né? Ou filósofos pré-socráticos. Perceba como essa marca ela é absolutamente arbitrária. Porque essas pessoas não são pré-nada. Elas já eram o que elas são e até melhores. E não existe essa marca de você olhar para trás a partir de um referencial. Isso é tudo forjado. Né? A ideia de que se é moderno, então é avançado. Se não é moderno, então é atrasado. Né? Muito forte. Ideia de centro-periferia, de fim da história. Essa concepção de nomeação, né, dos povos que foram colonizados como indígenas. O Dussel tem um texto que chama 1492, O Encobrimento do Outro. Né? E ele relata um pouco o que foi essa experiência, né? Até usando um pouco dos recursos da fenomenologia, assim, para tentar entender o que foi aquilo. Porque você tem uma figura, vamos pensar aí que foi o Colombo, né? Mas, enfim, uma figura que estava indo para a Índia, certo? Era para lá que ele estava indo. Outros foram para a Índia, disseram que na Índia tinha isso, tinha aquilo, tinha mercadoria, tinha possibilidade de riqueza. Ele sai e está indo para a Índia. Isso que ele tem na cabeça dele. Ele chega num lugar que não parece com a Índia. Aliás, que é muito diferente da Índia que contaram para ele. Né? Mas a maneira que ele resolve esse problema daquilo que ele não reconhece é dizer que tem uma Índia que é oriental e outra que é ocidental. E que ele chegou na outra. Certo? Percebam, gente, o tipo de raciocínio que essa pessoa fez. É triste, não é? Porque ele ajustou uma experiência a uma coisa extremamente limitada. Não existe a possibilidade de ele ir para outro lugar, né? Porque o planeta inteiro está organizado com Índia e Índia. E, no caso, o lugar de onde ele veio, né? Só. E aí ele chama as pessoas que lá estão de índios. Então, é um construto, né? Psicológico, no caso. De alguém que não tem noção de geografia, porque não tinha como, enfim, ter. E a gente mantém isso, né? A gente mantém essa estrutura, a gente mantém essa nomeação. Ideia de civilização e barbárie. Gente, chegando no ponto que a gente chegou, tudo isso já foi profundamente questionado. Aquilo que se chama de desenvolvimento, aquilo que se chama muitas vezes de progresso, aquilo que se chama de alguma coisa que teria a ver com algo bom, porque você está caminhando ou evoluindo, muitas dessas coisas já se mostraram absolutamente desastrosas, que não tem absolutamente nada a ver com avanço algum, né? Então, essas ideias aqui, gente, elas estão dentro das filosofias que a gente estuda. Não dá para fazer de conta que elas são apenas conceitos dentro de uma teoria. Gente, tem um texto do Kant que ele tá dentro daquele livro Conflito das Faculdades, e o texto se chama
É uma pergunta, algo assim, está a história, ou está o gênero humano indo para o melhor? Uma pergunta desse tipo. E aí ele vai responder no texto que sim. Ele acreditava que o gênero humano estava indo para o melhor. Ele vai provar, né, dentro do sistema de referência da filosofia muito bem, porque ele prova que o ser humano está indo para o melhor. Ele quase me convenceu, tá? Foi por pouco. Porque é muito legal a maneira como ele organiza o raciocínio. Porque você estava falando antes da questão da forma. E aí ele responde que sim, que está. Gente, o Kant é um dos precursores e que vai disseminar o conceito de progresso como ninguém. É muito forte, porque você percebe que você tem vários aspectos dessa filosofia que estão amarrados a isso. O próprio humano que deve fazer algo de si mesmo para se aperfeiçoar. Então, é algo que atravessa, né, praticamente todo o sistema kantiano. E está em nós. Olha só que curioso. Né? Circula entre nós. A gente pensa dessa maneira. A gente não consegue pensar de outra forma. Então, talvez esse seja o aspecto que o pensamento decolonial tenta chamar nossa atenção. Você está estudando determinada teoria, mas fica atento no que é que essa teoria está colocando dentro de você. Quais são as ideias que elas estão colocando dentro de você. E é interessante, gente, que quando você está atento a isso, é uma delícia estudar essas coisas, porque você vai descobrir a gênese de tudo que você acredita. E isso é fantástico, você poder encontrar, fazer uma genealogia e chegar no momento de origem de uma ideia tão forte, como, por exemplo, que homens são superiores às mulheres, ou que brancos são superiores aos negros, ou que deve haver hierarquia social, ou que tem gente que é mais gente e outro que é menos gente, ou que os povos acreditam que estão indo para o melhor. Você poder ter contato com essas teorias e descobrir onde é que a coisa começou, né, é uma tarefa nossa. A gente nunca vai conseguir entender os discursos ou as verdades que a gente produziu sem chegar nesse lugar. Né? Só que você tem que fazer isso com crítica, né? Você teria que fazer isso atento ao que você está lendo. E não necessariamente é o que é feito, por incrível que pareça. Então, acho que esse é um ponto que ajuda a gente a ir desenhando um pouco isso, né? Eu falei para vocês no começo, gente, que o pensamento decolonial ele foi enunciando coisas que estão no meio dos textos, dos grandes textos, né, de determinados autores, e às vezes são afirmações fortes. E aí começa um grupo de, como eu falei, de advogados dos filósofos, né? De defender de todo jeito, e aí tem argumento para todo tipo. A ideia seria tentar salvar a filosofia, né? Salvar a filosofia daquilo. Gente, eu já sempre achei muito estranho isso antes, porque eu não consigo entender muito bem por que eu só posso estudar uma coisa que me agrada muito, ou que de alguma maneira... eu me identifico. Vocês não gostam de estudar coisas que vocês não se identificam, assim, ou teorias que incomodam? A gente também se interessa por essas coisas. Na verdade, a gente às vezes até precisa estudar para poder entender aquilo que está acontecendo, né? Mas parece que tem esse movimento de que é como se você tivesse, como eu falei no começo, como se você tivesse que necessariamente concordar para poder estudar. E a outra coisa que é curiosa é que parece que ao você falar do filósofo, você está falando da pessoa. Então, no caso, vamos supor, você estuda Marx, aí eu começo aqui a mostrar o eurocentrismo do Marx e você se ofende. Então, mas você não é o Marx. Então, mas parece que não está bem claro isso. Ou tá, gente? Porque é muito interessante isso. Tem hora que você fala assim, gente, por que a pessoa fica tão brava quando você faz uma crítica? O cara é kantiano, aí você faz uma crítica ao Kant e a pessoa fica nervosa. Calma, eu não tô falando de você. Desculpa, você não é o Kant, né? Você lembra, né? Ainda bem. Nem necessariamente o Kant, né? Não é da pessoa, exatamente. É ótima sua observação, porque nem é da pessoa também, né? Porque eu tô lá preocupada com a figura do homem, né? A gente tá estudando o livro, né? E a outra coisa que eu acho é o seguinte... Não é porque você está apontando também um grande problema que necessariamente você joga todo o resto no lixo, A gente tem grandes, sei lá, pegar um exemplo fora da nossa área, grandes descobertas científicas que foram feitas por pessoas, sei lá, abomináveis, mas aquilo lá resolveu a vida de muita gente. E você consegue salvar essa coisa que foi feita. Tá ali, tem valor, tem impacto. Então, parece que isso tudo também é muito confuso, né?
Então, se cria essa coisa de uma defesa. E aí, na verdade, gente, fica difícil você estudar dessa maneira, porque você não está, então, aberto para ouvir críticas sobre aquilo que você estuda. Eu sei, gente, que é difícil, a gente vai perdendo um carinho pelo filósofo, né? Enfim, tem gente que dorme com ele lá embaixo do travesseiro, né? E essa coisa no Brasil que é complicada, Nietzscheanos, kantianos, hegelianos, na verdade isso é uma enunciação que significa que você estuda aquilo, não significa que você concorda com tudo aquilo que está dito ali, né? E isso quando num pacote não aumenta mais ainda, né? Porque você fala assim, eu sou marxista, aí o cara chega para falar assim para você, mas você concorda com o que o Stalin fez? Não sei onde, você fala, meu Deus do céu, socorro, né? E porque o pacote parece que ele tem uma legião, né, de gente que vem junto, né, com o referencial teórico. E aí você se sente meio que num tribunal. E eu acho que esse é o lugar que a gente tem que tentar fugir. Essas teorias, elas são excelentes para serem estudadas, independente, né, daquilo que está ali, desde, como eu disse para vocês, a gente tem amadurecimento suficiente para separar um pouco o joio do trigo, né? O que se diz normalmente, gente? Que determinadas coisas são ditas por esses filósofos, porque eles são homens do seu tempo, né? Eu disse para vocês, gente, esse argumento é ótimo se você deixar eles no tempo deles, né? Mas a partir do momento que você traz eles para o nosso tempo e que ele passa a servir de referência para você pensar a sua sociedade, desculpa, ele não está mais no seu tempo. No tempo dele, está no seu tempo. Então, você estudar ele como passado, ok. Você está entendendo a gênese de um processo, estudando um autor, se especializando. Mas ao você adotar aquela visão de mundo para pensar alguma coisa que está acontecendo agora, você está trazendo para agora, né? E aí você tira, você traz tudo. Todos eram dessa forma. Esse argumento também é muito forte quando vai se falar coisas assim. Teve uma professora da Unicamp que apresentou um trabalho num congresso que a gente organizou sobre Kant, que as pessoas falam que Kant era muito misógino, tem uma série de afirmações misóginas na filosofia dele, não são nada agradáveis de ler, acredite, né? Aí nesse caso a gente fica bravo com a pessoa mesmo, tá, meu cara? Nesse caso, não é nem com a ideia, né? É com a figura. Risca a parte do livro. Nessa parte é dessa, com raiva. Meu marido foi fazer ele faz doutorado em Kant, aí ele foi ver lá, o negro é sua, não fere, por isso sua, e ele é negro. Aí ele, vamos passar essa parte. Essa é aquela hora de você fazer igual o Thomas Kuhn orienta com as anomalias, entendeu? Você ignora, né, e vai adiante, né? Então, deixa pra lá, né? Na margem. Na margem. Gente, pra mim foi uma descoberta começar a encontrar essas coisas, e acredite, não foi no começo dos estudos, foi depois, quando já te faz mal. Assim. Porque a gente nunca começa por aí. É muito raro você começar por aí, você vai descobrir depois, né? Aí você não acredita, né? Acha que tem algum erro, não é possível. Como assim, né? E, enfim, mas depois que passa, você encara, né? Encara isso. Essa coisa de todos eram de tal maneira, e no caso do Kant, ela fez um estudo provando que não é verdade. Você tem uma série de pessoas, inclusive como o Kant tem um grande interesse muito grande por antropologia, ela pegou, na época, discursos antropológicos, enfim, outras figuras, pensando ali naquele mundo mesmo, né, do que ainda não era a Alemanha, né, mas enfim, dos pares mesmo, e fez lá um esforço teórico de mostrar que não é bem assim não, né, não eram todos que eram misóginos, né. Isso porque irrita um pouco essas generalizações, justamente porque elas vêm na tentativa de você tentar salvar. E não é o caso, né, gente, porque não vai ajudar nada, assim, acredite, não tem como, né. A outra que se fala muito é sim, mas isso não interfere na sua obra. Gente, depende, tá? Eu mesma acabei de falar para vocês que você pode ter uma grande descoberta científica de alguém com péssimo caráter e, nesse caso, não interferiu. Mas quando se trata de ética e política, não dá, tá, gente? Tá bom? Então, assim, se você está desenvolvendo um tratado de lógica, ok, pode ser que você consiga separar as coisas, né? Mas também se a lógica está muito misturada com a ontologia, já não dá, porque aí o que você falar na lógica vai esbarrar no que você vai achar sobre a realidade depois de tudo. Agora, se eu trabalho sobre ética e política, fica muito difícil você dizer que aquilo que você fala sobre as mulheres, aquilo que você fala sobre os negros, aquilo que você fala sobre os americanos não importa. Importa sim. Se você está escrevendo uma filosofia da história, também importa, tá, gente? Vocês percebem como o negócio fica complexo? É possível você separar as coisas, desde que a proposta do filósofo não seja essa, falar das pessoas. Toda vez que um homem está fazendo algum artigo, alguma coisa da Hannah Arendt, né?
A primeira pergunta que eu faço no final é: por que você escolheu ela para falar, né? Para fazer o artigo? Ele diz: é porque eu estava estudando Hegel. Chega na Hannah Por causa do Hegel, ou seja, nunca, assim, e olha que já vi uns 4, 5 homens que estavam estudando a Hannah, e eu sempre perguntei a mesma coisa, ou seja, nenhum homem se interessa por ela, por quê? Né? Pois é, acho que assim, nos últimos anos a gente tem muitas teóricas, né, que estão surgindo, estão conseguindo espaço, mas a Hannah foi a solitária durante muito tempo e o pessoal resolve o caso dela dizendo que ela não é filósofa. Certo? Porque ela é amante. É sempre assim. Enfim, ou é amante de alguém, ou é cientista político, que também não é, porque não tem o menor sentido. E outra coisa que é interessante, às vezes o próprio filósofo ou a filósofa diz em algum momento que não é filósofo, isso é muito comum, né? Porque está recusando uma dada visão de filosofia do seu tempo. E a Hannah entrou nessa. Aí o pessoal pega a frase dela, dizendo que ela não é da filosofia, porque ela quer se distanciar de um determinado tipo de pensamento, para dizer então que ela não é filósofa, entendeu? Então esse é o jogo. Matar a filosofia naquela época também, né? Aliás, todo mundo sempre quer matar a filosofia, né, gente? Impressionante como esta criatura, como esta mulher, filosofia, incomoda, não. Isso é uma outra coisa muito importante para a gente pensar no nosso tempo. A outra coisa que fala assim, sim, ele é racista, mas ele falou isso num texto menor. Isso é muito comum também, tá? Não é um texto importante, assim, é um texto menor, tá? Gente, não cola essa, tá? Não cola pelo seguinte, você falar isso, sei lá, há 20 anos, vai lá. Agora, até para sustentar a produção em cima de alguns filósofos, muita gente está começando a pegar justamente os textos menores, que são os textos não estudados dentro de uma tradição. Então tem que ser coerente. Se o texto é menor, então aquilo que está dito ali não é importante, então você não vai poder fazer uma tese de doutorado sobre ele, certo? Ele não é importante, né? Então você decide, ou ele é importante ou ele não é importante. Aí você consegue avaliar o que está ali dentro. Outra coisa que o pessoal fala muito assim, era, mas depois ele negou, modificou, se arrependeu. Faz uma coisa meio moral, assim, né? Aí vem a observação do colega aqui. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da obra, né? E aí, no que você está falando da obra, ótimo que ele negou e se arrependeu, mas a obra continua sendo estudada intensamente. Vocês percebem como ela permanece. E aquela ideia, portanto, permanece. Então, não adianta você falar que, não, mas depois o filósofo não é bem isso, né? Ok, ótimo para ele, se ele fez uma afirmação que a gente não considera ética e que depois ele reconheceu que ele estava errado. Mas a obra dele ficou. E bom a gente pensar no que vai escrever por aí, porque de fato ela fica, né? Ela permanece. É por isso que o sol se queimava, né? Oi? Acho que é por isso que o sol se queimava. Tudo. Se formos usar esse critério, não sobrará ninguém. Esse argumento é ótimo também, eu adoro. Não, mas se você ficar procurando racismo, misoginia, não vai sobrar ninguém. Aí você fala, bom, então a gente tá com um problema sério, né? Será? Né? Isso é equívoco, né, gente? Porque tá cheio de produção que não passa por aí. Principalmente produção que vem de outros lugares. Então, também não se sustenta muito. Aí essa coisa, na verdade o termo foi traduzido errado, não era isso. Também salva a pessoa, pode até salvar o texto, a obra, mas não salva o discurso que foi criado em torno daquilo, né? E, gente, as coisas estão ficando bem complicadas, principalmente pelo contexto que a gente vive hoje no Brasil, coisas que não eram ditas começam a ser ditas. E as pessoas que sabem onde encontrar a fundamentação teórica para isso estão pegando. Então, assim, isso que era texto que ficava totalmente na margem, ninguém queria saber, porque era alguma coisa que era considerada negativa para o conhecimento, não é mais agora. Agora, se você tem uma estrutura discursiva, racista, dita em todo quanto é lugar do país, referendada, né? Aí você encontra fundamentos teóricos, solidificados, reconhecidos, que afirmam isso, a gente está perdido. Vocês vejam como que a coisa foi se complicando, né? Um tempo em que isso não foi importante, talvez porque a filosofia não tem o discurso filosófico não necessariamente chega tão rápido assim na população, mas a nossa maneira de organizar isso agora mudou completamente, certo? Então a gente volta a falar coisas, não, mas não tem racismo no Brasil. Não falava isso há pouco tempo atrás, a gente já tinha entendido, né? Então a gente volta a falar. Bom, então agora volta a ser importante também a partir do momento que eu encontro esses referenciais nas filosofias. Então, é um problema que vai se complicando. Eu não estudo ética e política, eu estudo epistemologia. Isso é uma outra coisa que o pessoal fala muito.
Ah, tá, mas essa discussão aí é ética e política, eu estudo fulano, mas eu não estudo ética e política, eu estudo epistemologia. Gente, epistemologia, quando ela é atravessada por essas posturas, ela é completamente limitada, porque ela não considera outras perspectivas, né? Hoje as feministas falam muito o seguinte: boa parte das teorias que a gente estuda foram produzidas por homens brancos e mortos. E aí é uma esmagadora maioria, né? E essa percepção da realidade, ela é uma percepção válida da realidade. O problema é que ela é uma percepção. E faltam todas as outras. Então, há implicações sérias para a epistemologia também. E a última que eu gosto bastante também, que Marx também era. Essa é ótima também. Que aí, quando não tem mais o que falar do Platão, mas só isso o Kant é, mas o Marx também. Aí começa a buscar, não sei. Então, é isso aí. É bom saber e é bom a gente, né, encarar isso aí. Né? Porque se o Kant fala que você precisa receber os negros a pauladas, o Marx diz que jamais uma revolução seria feita por um mexicano. Ok. É bom saber, né, gente? Exatamente. Que no caso ele estava errado, certo? Que não conheceu os zapatistas. Por isso que os zapatistas não gostam. Gente, mas o Marx também não podia saber tudo, coitado. Tem os seus limites também. Agora, gente, qual é o problema exatamente? Vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Qual é o ponto? Por que a gente não pode encarar essas obras e essas teorias e mexer com elas? Né? E tem umas coisas que são muito interessantes. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso com vocês. O caso do Kant específico, que é quem eu estudei mais, inclusive a gente fez um seminário na Unicamp há pouco tempo atrás tratando disso. A maior parte das observações racistas do Kant, se não todas, tá? Eu comecei a rastrear isso, assim, sistematizar isso melhor há pouco tempo, mas já dá para dizer isso. A maior parte das observações racistas do Kant, elas estão nos textos que estão ligados à antropologia. Então você não vai encontrar a afirmação racista no meio da crítica da razão pura. Pode procurar. Não tem, né? E aí você encontra em textos em que são textos antropológicos, onde ele está produzindo conhecimento antropológico, né? E a antropologia para o Kant, ela tem um sentido pragmático. Você desenvolve conhecimento sobre o homem, porque ao mesmo tempo você conhece também o mundo, e com isso o humano pode fazer alguma coisa de si. Não é necessariamente que ele está dizendo que as coisas são daquela maneira, mas que elas são entendidas daquela forma e que isso é útil de alguma maneira. Por isso, uma antropologia pragmática. Eu não estaria dizendo, por exemplo, que o homem é do ponto de vista fisiológico. O racismo do Kant não é fisiológico. Tá? Amanhã a gente vai entrar nisso. Por que tem racismo? Porque é fisiológico, concorda? Vai ficar medindo cabeça, não tem essas coisas, né? A pessoa fala, não, mas é inferior, ou a mulher é inferior, porque isso... É fisiológico. Você defende que há uma inferioridade e que ela está pautada em aspectos biológicos, fisiológicos. O Kant diz, não, quando eu faço antropologia, eu não estou fazendo isso, estou fazendo uma outra coisa. Eu estou falando sobre os discursos que circulam acerca do homem e que são úteis para que esse homem organize a sua vida. Então, vejam que é uma diferença de estatuto entre o que seria um conhecimento fisiológico e um conhecimento que é pragmático. E o racismo está nesse âmbito da antropologia pragmática. E a gente começou a discutir um pouco isso. Qual é, então, no Kant? Está dizendo que isso é útil? É isso? Aí você pensa, e é, né? Quão útil foi, né? Para tantas sociedades. Bom, então ele estava certo. Mesmo eu discordando do que eu não concordo com a visão de mundo dele, mas que esse conhecimento foi útil, essa postura foi útil para a sustentação das sociedades, porque elas não teriam conseguido se organizar dessa forma tão desigual se elas não tivessem pensado assim. Aí você vai vendo como o negócio é fundo. Ele colocou as observações racistas dentro de um determinado lugar, que não foi, por exemplo, na crítica à metafísica, foi justamente no momento em que ele está falando sobre o mundo. Aí depende. Se você quiser salvar o Kant, você poderia dizer... Então, tá vendo? Ele não está dizendo que é assim. Ele está dizendo que os discursos sobre o mundo são assim. Só que o outro vai dizer, não, peraí, dá uma olhada nesse texto aqui. Ele está dizendo que é assim. Né? Então, o que eu acho só vale a pena entender isso. Porque, gente, o Brasil não tem problema maior para resolver. A gente tem muitos problemas grandes. Mas o maior deles,
que estrutura tudo é a questão racial. E que no Brasil, vocês sabem, está totalmente misturada com todos os outros que nós conseguimos, né? Está misturada com todos os outros problemas. Então, isso é um problema filosófico. A gente tem que tentar entender isso para a gente conseguir superar isso. Tá, querido? Eu acho que tem que entender também que pode haver uma manipulação das obras. A pessoa escreveu de um jeito e na época eu não queria que escrevesse desse, então a tradução foi diferente, ou algo assim. É possível. Aí eu acho que tem que ser muito do jeito que você falou mesmo. Você tem que trazer para a atualidade o discurso. Se você vê algo assim, apagar, sabe? Mostrar, arrancar da página. Assim. Mas de não mostrar o que foi dito, você disse? Porque pode, às vezes isso não foi manipulado. Não mas a questão é que ninguém vai saber isso. É que no caso do Kant não dá para salvar, meu cara, porque ele deu 30 anos de aula desse curso. Eu estava falando dele especificamente. Mas é importante essa observação pelo seguinte, o caso especificamente do Kant com a antropologia é forte por conta disso. O pessoal fala assim, o racismo não está na crítica da razão pura, o racismo não está na crítica da razão prática, o racismo não está nos grandes textos do Kant. Gente, só que o Kant, enquanto estava escrevendo essas coisas, estava dando o curso da antropologia. E foram 3 décadas falando aquilo. Aquilo lá mesmo que está ali. E acompanhou toda a produção. Então, esses dados são importantes, porque aí você consegue tentar montar um pouco esse quebra-cabeça, né? E olhar aquela filosofia da maneira como ela é. Eu acho que esse é o ponto. E o importante é que essas investigações que a gente faça, elas não sejam simplesmente para salvar ou para condenar. Me interessa muito, gente, saber... tentar entender melhor um fenômeno, e a gente está falando de discursos aqui, porque a gente sofre com isso. Então, se a gente está na filosofia e a gente precisa tentar entender as coisas para poder fazer avaliação e para poder tentar intervir, a gente tem que entender o nascimento disso. Agora, veja o desserviço de eu ignorar essas passagens nas grandes filosofias que nós estudamos. Eu vou fazer de conta que não está ali, sendo que é uma coisa que nos afeta diretamente. Não tem sentido, né? E aí, assim, se você gosta muito do filósofo, vai ficar triste, tá? Dorme, no dia seguinte você tá melhorzinho. Né? Você fala nessa questão da utilidade, que foi útil e que não se sustentaria se fosse de outra maneira. Útil para um projeto de dominação, né? Vocês entenderam? E também, se a gente pensar nesse sentido, poderia sim ter sido de outra maneira. Poderia. A questão é que não foi. Eu que sou cria da sociologia, não vim direto da filosofia para a filosofia, vim da sociologia para a filosofia, a gente tem muito essa perspectiva de que o sociólogo ele não está dizendo o que ele quer que seja. Está fazendo uma descrição. Ele está descrevendo. E para usar outro autor, o autor que eu estudo, Durkheim, parece que no Durkheim funciona ao contrário. Ele não tem essa história de vida maculada, mas na obra parece que sim, porque ele faz um esforço muito grande, muito científico para mostrar a moral de um ponto de vista descritivo. Pois é, gente, é um nó, porque assim, o caso do eu não queria entrar muito nisso para a gente poder discutir isso amanhã, mas só para não perder para não esquecer. O caso do Kant é bem curioso, porque assim, muitas das coisas que ele fala em relação ao racismo, aliás, como todos esses grandes modernos, é a partir das observações dos relatos de viagem de alguém. Certo? É célebre a história de que o Kant não saía muito de casa, né? Ele ficava ali no cantinho dele e tal, né? Então, o que ele fala de questão racial, de raça, vem da onde? Vem do relato de alguém, né? E vem do relato de alguém que foi viajar para algum lugar, não é isso? Que, aliás, basicamente, todos os conhecimentos antropológicos dessa época é isso, né? Uma pessoa foi, chegou lá, e quando ela volta, ela conta ao mundo como ela viu, ou como ela quer descrever, e aí isso vira pintura, vira, né, relatos diversos. E aí ele se pauta nesses relatos, assim como Rousseau se pautou, como Locke se pautou, né? Não preciso dizer grandes pensadores que foram radicalmente contra a escravidão, né? Mas que faziam de conta que ela não estava acontecendo embaixo do seu nariz, no caso, né? Então, isso é um negócio bastante complexo, bastante complicado, né? Beleza. O Kant escuta, então, o relato de alguém que foi viajar para algum lugar e que chegou com uma história e coloca na sua obra. Aí você pensa, ele não fez a crítica disso? O cara está lutando contra o discurso dogmático metafísico. É sério isso? Você se coloca contra todo um discurso dogmático metafísico da maneira mais brilhante do mundo,
consegue colocar um freio na metafísica, que era um problema na época, porque as pessoas ficavam fantasiando com uma série de coisas e ele estava preocupado com o progresso da ciência, ok? O que ele fez com o discurso metafísico, gente? Trabalho cuidadoso. Colocou freio, examinou, avaliou, estabeleceu critérios para você poder elaborar juízos, não é isso? É possível um juízo dessa maneira? Não é possível? Como é que você monta um juízo sintético a priori? Bem, por que não fez metade disso com os relatos dos viajantes? Não, 10%, por favor, 5%. Um momento de crítica. Só que aí você fala, meu, é muito estranho esse negócio. Aí você tem gente tentando entender. Então quer dizer que o conhecimento pragmático é diferente do conhecimento. Não é um conhecimento crítico? Ok, não é crítico, então serve. Porque normalmente, quando no Kant alguma coisa é pré-crítica, o povo já fala que não serve, não é isso? Ah, mas é pré-crítico, foi antes da crítica. E aí, o conhecimento dele sobre o homem, do ponto de vista pragmático, serve ou não serve? Essas coisas a gente precisa enfrentar, porque aí você pode, inclusive, avaliar como que você vai pensar ou dar credibilidade ou não para a filosofia. E, inclusive, na nossa maneira de organizar o pensamento. Então, são coisas importantes, né? Eu acho que com isso vocês conseguem pegar a gente, né? Todos nós conseguimos pegar a filosofia de maneira mais inteira, né? Não tão fragmentada. Gente, fala-se de um giro decolonial, né? E ele é um giro decolonial epistemológico. Isso é muito importante. O pessoal costuma dizer só porque está falando em relação à opressão em relação às mulheres, ou mesmo a questão racial, que imediatamente a questão é ética. Não é só ética, é epistemológica. Tem um filósofo africano, que é o Achille Mbembe, que ele diz o seguinte, ele escreveu um livro que chama Crítica da Razão Negra. Eu recomendo para todos lerem, tá? Para todos. A crítica da razão metafísica que o Kant fez, o Mbembe vai fazer com a crítica da razão negra. É uma crítica ao discurso sobre o negro. Assim como o Kant fez uma crítica ao discurso metafísico, né? Então, a gente acorda do sono dogmático, né? De novo, parece que a gente gosta de dormir, né? Toda hora. Então, ele chega com essa proposta. O livro é excelente. E é um filósofo vivo, enfim, está produzindo, né? Relativamente jovem, inclusive. E o Mbembe, ele fala o seguinte, por que o giro decolonial é um giro epistemológico? Porque se você pensa a partir de um referencial só, você é muito limitado para entender a realidade. Então, não é que só eu estou querendo tratar de questões sociais ou éticas, porque eu moro no Brasil e esses problemas me afetam. Não, é porque eu quero pensar melhor. E se eu quero pensar melhor, eu não posso adotar uma perspectiva só. Então, ele vai olhar o pensamento europeu e vai dizer, ok, beleza, é uma boa perspectiva, cadê as outras? Para eu poder avaliar a situação de maneira mais integral. Então, é um giro epistemológico. Então, ele vai subverter aquela pergunta inicial do que a gente está fazendo quando a gente faz filosofia, né? E vai nos colocar agora diante de uma tradição teórica com uma proposta completamente diferente, né? Você passa, de fato, a ser o investigador ou o pesquisador de tudo aquilo que nos formou. E não procurar alguém para pensar por você. Estudar filosofia não é você achar alguém que pense por você. Para a hora que você precisa entender a manifestação, a greve, ou os problemas existenciais, ou qualquer outro problema que você queira, você tem lá um roteiro de alguém que diz para você como que você deve pensar sobre isso. Então, esse giro ele vai te colocar de uma maneira completamente diferente diante dessa tradição. E aí vem algumas perguntas importantes, gente. O que você faz diante disso? Joga fora essas teorias, critica essas teorias, ignora essas teorias. E quando a gente começou a preparar aqui a proposta para discutir isso com vocês, eu falei para o Federico, apesar de tudo que eu já vi, eu acredito, gente, não foi fácil. Assim, eu fiquei decepcionada em muitos casos. Acho que o meu maior caso de decepção foi o Heidegger. Profundamente decepcionado, né? Amanhã eu vou trazer para vocês, fazer um meio terapêutico aqui. Não, porque aí tem umas coisas. Não, eu conto amanhã. Eu conto, tá? É bom que a gente faz um processo de desabafo. Não, é difícil, gente. Tem umas coisas. Amanhã eu conto, a questão é que a gente teria que conseguir tentar perceber que, apesar de tudo isso, há uma potência de pensamento por trás dessas produções. E a outra coisa importante, nós também somos um pouco europeus. Então, muitas vezes, quem pega só essa discussão decolonial
começa também a construir uma identidade falsa para si, como se nós aqui fôssemos só africanos ou só herdeiros das populações, das comunidades indígenas, dos povos indígenas. Sim, somos, mas somos também muito europeus, ou não? Vocês percebem? Tudo isso é o que somos nós. Então, deixar isso para lá agora é fazer a mesma coisa que foi feito antes. Falar, não, eu passei a vida inteira, não estudei África, não estudei América Latina, agora eu não vou estudar mais Europa, ou nunca mais vou estudar Europa, porque eu não quero saber disso. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. E é importante se a gente começar a pensar nos discursos que nos formaram, como que eu vou deixar de avaliar isso, gente? Não há como. Seria você abandonar o seu passado. A proposta que eu trago para vocês é que a gente não fique entendendo, reduzindo o nosso passado. Acho que esse é o ponto. Porque quando você abre um pouco o espectro para estudar outras filosofias, você vai melhorar muito. Você vai falar, tem muita coisa fabulosa sendo produzida, né? E tem coisas que os europeus ainda são muito melhores, e tem coisas que os africanos são imbatíveis, né? Uma das coisas que, particularmente, é uma das áreas que sempre me interessou muito, que é ética. Gente, sem comparação. Sem comparação. O que a gente encontra dentro das grandes teorias de ética da grande tradição europeia é muito inferior ao que você encontra nos textos africanos. Muito inferior. Porque eles entendem de vida comum, gente. E a gente não tem a menor ideia do que é isso. Então, quando a gente fala de um grande sistema, mas a gente está falando de experiências que não são compatíveis. Então, tem bastante coisa interessante nesse sentido, né? De você conseguir abrir um pouco esse escopo. Acho que esse é o caminho. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. A gente abre um pouquinho para a gente conversar. Então, pensando um pouco no que a gente propõe, né? Dentro dessa perspectiva. O primeiro passo seria você ver isso de perto. Por isso que eu propus da gente amanhã pegar alguns casos. Vamos olhar isso, vamos ver o que essas pessoas estão dizendo, né? Não vamos fugir disso. Aquela filosofia é grande, ela é excelente, ela é estruturada e ela também é isso, né? Separar o joio do trigo. Tentar entender melhor como que essas coisas acontecem dentro dessa tradição. Acho que isso é importante também. Separar as ideias dos seus repetidores. Isso é muito importante, gente. No Brasil, as pessoas foram se identificando com determinadas teorias porque a academia funciona assim. Isso não significa necessariamente, como eu falei para vocês antes, que haja concordância específica em relação a tudo o que está presente naquela teoria. A gente parece que se obriga a comprar o pacote inteiro, né? Então, aí você perde a oportunidade de fazer a crítica sobre o que você mesmo estuda. E aí a gente não vai avançar nunca nisso. Entendeu? Não tem nenhum sentido. E é uma pena que isso é muito forte, né? Aproveitar a forma, não necessariamente conteúdo. Isso é uma das coisas que mais me interessa na filosofia, gente. Gente, sinceramente, eu estou um pouco me lixando para o que o Hegel fala, mas o que ele teve que fazer para dizer aquilo, eu acho fabuloso. Como que é que ele organizou aquilo? Qual é o modo? Como é que ele opera o pensamento dele para chegar naqueles resultados? Como que o método, a estrutura. Vocês percebem que isso pode ser usado para muita coisa. E não é à toa, né? Quando a gente tem uma disciplina lá na UFABC que é os desdobramentos do pensamento hegeliano. O pensamento hegeliano e seus desdobramentos. Gente, cada ano que eu pego essa disciplina, eu dou um curso completamente diferente do outro. Porque hoje, se você quiser colocar o Hegel junto com as feministas, você coloca. Porque elas se apropriaram daquela leitura da dialética do Senhor do Escravo, que, aliás, né, extremamente frutífera, né? E vão começar a pensar a construção da mulher, a partir da luta pelo reconhecimento. Né? Você pode pegar a psicanálise do Lacan, já fiz isso. Você começa com Hegel, e depois você vai de psicanálise, Lacan. Então, é muito interessante você perceber que tem uma potência criadora por trás daquele pensamento. E a gente pode aprender a fazer isso com as filosofias, né? Extrair esses elementos. E aproveitar o conteúdo quando ele for possível, gente. Eu falei para vocês, inclusive, da Hannah, que é uma filósofa que eu estudo bastante também. Sim, tem coisas que você falou há um século atrás, ou 50 anos atrás, 60 anos atrás, que são super pertinentes, né? Uma das grandes ideias da Hannah, né, de dizer que o pensamento tem que ter conteúdo ético.
que você pode desenvolver muito bem a sua razão, mas isso não significa que você pensa. Ela vai discutir isso naquele livro sobre o Eichmann, né? Gente, tá cheio de Eichmann por aí, né? Tá andando por isso e fala, olha, né? Olha um caso aqui exemplar. Então, assim, é possível usar conteúdo também, mas não todo, né, gente? Porque a mesma Hannah, que fala essa beleza sobre o pensamento, é a mesma que quando vê a primeira garota negra indo estudar na escola dos brancos, disse que era melhor ficar separadinho. Ok? É a mesma mulher. Tá bom? Que como mãe, ela acha que a mãe não deveria ter feito isso. Colocado a menina naquela situação. Isso no meio dos anos 60, em pleno Estados Unidos, certo? No meio daquele caos, uma grande intelectual que as pessoas escutavam, e vai lá e ó, essa é a Hannah. Né? Com coisas brilhantes e profundamente contraditórias. É a Hannah. Tanto que eu costumo brincar que não dá pra você ser arenditiano, né? O bom seria não ser ano nenhum, né? Nenhum ano. Abandonem os anos. Os istas e os anos, né? E uma última coisa que é importante, depois eu resgato isso no último dia. O Boaventura fala que a gente deveria, estando aqui, adotar a perspectiva do sul global. O que significa isso? De tentar entender as epistemologias que foram produzidas em territórios que passaram por experiências históricas similares à nossa. Porque a questão não é só você falar a filosofia brasileira, nacional, né? Aliás, é um péssimo momento para falar de qualquer coisa. Enfim, e você precisa carregar a bandeira junto. Enfim, perdemos essa, né? Perdemos a bandeira, então deixa pra lá. A ideia é a seguinte, não é uma coisa nacional no sentido de que eu vou fazer uma filosofia que seja da minha identidade. Não. É você criar uma espécie de comunhão com outros povos que têm experiências correlatas para a gente tentar criar novas estéticas, novas epistemologias, novas lógicas, né? E outras formas de pensar também, que também não são só essas, né? E aí, a questão aqui, para a gente terminar, é o seguinte. A minha defesa, para que vocês pensem, depois a gente vai voltar a isso na sexta-feira. A filosofia estaria na forma, na atitude e no desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Eu sei que isso é muito falado por aí, gente, mas o pessoal não leva isso a sério. Porque você fica repetindo a vida toda que não, é uma atitude, é uma forma só, mas no fim das contas você pega um referencial filosófico e transforma ele em verdade. Então, não é bem isso que a pessoa está fazendo. O que a gente teria que tentar olhar nas teorias filosóficas, né, para conseguir fazer aquele processo de você sair de uma competência meramente mais instrumental e passar para uma competência histórica? Olhar a forma dessas filosofias, olhar o método que esses filósofos usam para produzir esse conhecimento, né? Que operadores conceituais que esse filósofo usa, porque quando você começa a avaliar uma filosofia como um todo, você vai percebendo que os filósofos eles usam as mesmas estruturas para pensar. São hábitos teóricos, são maneiras de olhar o mundo. Falei do caso da Hannah. A Hannah tem um hábito que é muito interessante. Ela gosta, talvez pela formação dela com a tradição da fenomenologia, ela gosta sempre de olhar as coisas em relação e ela procura, no meio dessa relação, se tem alguma coisa. Então, tem um monte de definições que a Hannah usa, que ela usa a palavra entre. Ela está avaliando um elemento daqui, o outro elemento dali, a relação desses dois elementos e o que está aqui no meio. Então, você vai falar que a política, ela vai falar que a política está entre os homens, que a educação está entre o passado e o futuro. E uma série de outras acepções que você percebe que parece que ela, ao olhar a realidade, ela procura isso. E com isso ela cria teoria. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse tipo de coisa, porque é o tipo de coisa que a gente pode usar para produzir pensamentos sobre outros aspectos, né? O tipo e forma de raciocínio que esse filósofo usa, o uso das metáforas, que é super importante, fundamental, né? As escolhas das metáforas, os usos, como que isso interferiu no pensamento do filósofo. Porque, gente, se nós começarmos a olhar a filosofia dessa maneira, você poderia produzir uma competência filosófica de alta qualidade, mas os valores, os princípios, as teses seriam outros. Elas não seriam as teses necessariamente daquele filósofo. Então, é um convite para que a gente possa usar essa tradição de uma outra maneira. Não abandoná-la, mas usar de outra maneira.
tentando perceber de que maneira que se chegou num determinado raciocínio e não exatamente o resultado daquele raciocínio, aquela tese, enfim, que está apresentada ali no final. Tentar ler os textos de filosofia não como se eles contivessem a verdade, mas tentar entender o processo pelo qual aquela verdade ou possível verdade foi construída, né? Olhar um pouco isso. Poderia ser um caminho. Gente, o que a gente...